Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para nossa live, hoje mais uma live sobre o desprograma, essa série de lives que eu tô fazendo. Então, vou fazer os recadinhos iniciais, que é todas as pessoas que estão na live podem colocar seus nomes lá no meu direct, que vão participar da cesta da bruxa, que vai ser sorteada no dia 31 aqui no meu canal. Então, reforçando esse recado, que é só vão concorrer, né, a uma vaga no curso, a um jogo de tarô comigo de 1 hora, e um atendimento, né? Vão ser 3 coisas na sexta. Vão ter direito a isso quem está ao vivo aqui comigo, em qualquer uma das lives, ou de preferência em todas, né? E então, botar seu nomezinho lá no meu direct. Deixo aqui o convite para que todos acompanhem aí a sequência de lives para entender qual é as coisas que o Reiki pode ajudar, né? Porque a gente está trazendo aqui alguns tópicos, algumas coisas para as pessoas entenderem, né? Quem não é reikiana, tem muita gente aí que não é reikiana, entender todos os benefícios que o Reiki traz. O curso primeiro vai ser o nível 1 do Reiki, né? Que vai ser lançado lá no começo de novembro. E vai também ter aí opção de fazer o Reiki 2, o 3A e o B, né? Para se tornar mestre, como eu sou. E quem já tem o Reiki, quiser fazer reciclagem também, sinta-se à vontade, né? Temos aí várias opções. Então, acho que dei todos os recadinhos. No meu Instagram, lá na bio, tem um endereço do meu WhatsApp, do grupo do WhatsApp. E todas as pessoas que estiverem lá no grupo vão receber em primeira mão os informes do curso, a apostila, essas aulas que eu estou ministrando aqui iniciais. Então, assim, tudo com relação ao curso vai estar lá nesse grupo do WhatsApp. Então, assim, é um grupo silencioso, entra lá, a gente vai conversando por lá, não vai ter muita conversa, né, porque só eu que vou administrar. Então, é uma maneira de você ter mais informação sobre as coisas que estão vindo aí. Vamos tirar uma cartinha aqui para a gente fazer uma respiração. Então, vou embaralhar aqui um pouquinho as cartas do caminho que tem vindo nos ajudar, né? Todas as aulas, eu acho que é bem interessante a gente tirar uma cartinha inicial para sintonizar a nossa conversa. E aí a gente faz assim e tira uma cartinha. E veio o escudo do leste, iluminação e esclarecimento, carta número 8. Vamos ver qual é a informação que ela traz pra gente. Carta número 8. O escudo do leste ilumina meu caminho para que eu possa voar com a águia, para o caso da primeira luz, para a casa da primeira luz do avô sol. Então, a águia é o único animal que consegue ir em direção ao sol, né? Então, ó, temos uma explicação bem interessante aqui. Então, qual é a aplicação dessa carta? O escudo do leste.
carta do escudo do leste representa uma necessidade de clareza em alguma parte da sua vida. Pode também marcar um momento de iluminação durante o qual, subitamente, as coisas começam a se encaixar e a fazer sentido para você. Se você tem estado um tanto confuso, agora chegou o momento de colocar mais ordem em sua vida. Esta ordem pode ser restaurada através de algumas atitudes simples, como, por exemplo, organizar uma lista de coisas a fazer, limpar o espaço em que você vive, ou finalizar antigos projetos deixados de lado por algum tempo. Depois que a ordem tiver sido estabelecida, você se encontrará mais receptivo e terá mais clareza para enxergar seu próprio caminho. A iluminação vinda do leste pode estar lhe pedindo também que ajude outras pessoas a encontrar maior clareza em suas vidas. Partilhar suas próprias ideias podem conduzir à iluminação, já que através dessa troca poderão lhe chegar as respostas necessárias. Este também pode ser o momento de curar velhas feridas ou de superar os pensamentos negativos, abrindo novos caminhos para que a clareza entre em sua vida. Seja ousado e criativo, ampliando seu autoconhecimento, descobrindo quem você realmente é e aventure-se até chegar a alcançar novos níveis de compreensão. De todos os pontos de vista, o escudo do leste assinala um tempo de novas liberdades, que afloram sempre que você limpa a poeira que lhe cobre os olhos e começa a enxergar de cima, das alturas, através do olho da águia. Observe que tipo de pensamento ainda o mantém atrelado e ilumine esta cegueira, reunindo toda a sua coragem e alçando novos voos a partir de agora. Olha que lindo, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre obesidade emocional. Você tem fome de quê? Essa é a pergunta principal da nossa conversa de hoje. Mas antes, eu quero pedir para todos fazerem umas respirações. Vamos nos conectar, nos enraizando, respirando fundo, soltando o ar pela boca, liberando as tensões do dia. Hoje meu dia foi bem puxado, então vai ser bem legal eu fazer essas respirações aqui com vocês. Então vamos buscar o ar lá no baixo ventre, soltando o ar pela boca, soltando os ombros, trazendo o enraizamento dos pés, das pernas, da cintura para baixo, como se a gente criasse muitas raízes e fosse lá no cristal central da Terra, no núcleo da Terra. E quando puxa o ar, vai buscando essa seiva lá do núcleo da Terra, nos alimentando. E essa seiva sobe pela nossa coluna, pelos nossos chakras e sai lá no topo da nossa cabeça, onde a gente pode ir colocando o nosso nome escrito em dourado, com esse sol maravilhoso que nos ilumina, porque já somos sol, né? Então vamos nos conectar aí com o nosso sol, com o nosso brilho, com a energia que vem do cosmos. E mais uma respiração. A gente vai fazendo essa troca energética, liberando toxinas que foram adquiridas durante o dia. E vamos se conectando com nossos mentores e guias, com
com a nossa egrégora de luz para trazer aqui mais um tópico a ser debatido, mais um ponto de vista a ser levantado. E voltamos à pergunta: você tem fome de quê? Já diz a música lá do Titãs, né? E como que é a estrofe da música? A gente não quer só comida, a gente quer prazer para aliviar a dor. Isso é uma das estrofes lá da música dos Titãs, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Por quê? O que vem a ser, né, essa fome? É uma fome emocional, porque na grande maioria, olha, já diz aí a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tá? Fica mais fácil assim. Fala que no mundo já tem 700, que até 2025 vão ser 700 milhões de pessoas obesas. E no Brasil, isso já é uma doença que ataca 18,9%, quase 19% da população. Então, isso já é uma doença instaurada, né? Não é um sintoma, é uma doença. E esses sintomas, tá, de sobrepeso, né, já atinge 54% da nossa população. É muita gente, né? É muita gente. E isso é um fator de doença de saúde mental. Então, assim, eu relutei bastante em trazer esse tema, mas é um tema muito, muito importante que afeta aí muitas pessoas, né? E é um problema psicológico, né? Fundamentalmente psicológico, né? O que traz isso, né? A gente, como a própria música diz aí, você tem fome de quê, né? A gente tem muitas dificuldades, né? Então, assim, pergunto aí, você tem ansiedade? Você sofre de bullying? Você perdeu algum ente querido? Você tem algum vazio existencial? Eu acho que esse aí todo mundo se vai se identificar, né? O nosso grande vazio existencial. E o que a gente faz? A gente come para suprir esse vazio. Então, é muito, muito complicado falar sobre isso, e eu quero deixar aqui que isso é um ponto de vista, uma maneira de ver. Eu não estou aqui para fechar questão, nem para dizer que o que eu digo é tudo assim, tirando a pesquisa da Organização Mundial da Saúde, que é fato, né? Tá lá. Para qualquer um que for buscar a informação vai entender. Tudo que eu falar aqui é questionável, vai buscar a informação, vai ver se fecha, né? Não estou aqui para dizer que eu estou certa e que não existe outras linhas, né? Então, assim, voltando ao ponto, né? Qual é nossas dificuldades, né? Voltando aí à pergunta, você tem fome de quê? Sofrendo... E aí entra várias situações que podem nos levar a esses distúrbios, né? De peso, de transtorno de humor, de ansiedade, de fobia, seja fobia social, seja fobia de pânico, né? O síndrome do pânico entra aí. Então, assim, tô falando com essas pessoas, você se identifica com algum desses sintomas? 1, 2, todos? Como que é para você isso, né? Me deixa saber um pouquinho de como que isso é para você. E então, né, a gente volta aí à questão do prazer de comer, né? Quando a gente tá com alguma dificuldade, com algum medo, alguma disfunção,
alguma situação psicológica que eu não estou conseguindo resolver ou que eu coloco como não quero resolver agora, a gente pode estar criando esses distúrbios de alimentação, né? E isso vai desde a alimentação compulsiva, né? De comer. O que a gente busca quando tá triste? Um chocolate, um docinho, para quê? Para aumentar a nossa serotonina, nos dá um prazer momentâneo, né? Porque essas questões já tem aí estudos bastante na área médica, né? De nutricionistas, médicos, enfim, essa área mais ligada à saúde, dizendo que são prazeres momentâneos, né? A questão da ingestão do doce. Mas também, se a gente olhar por outro prisma, é esse mesmo distúrbio que leva à compulsão também leva à anorexia, né? A outros transtornos bem complicados, né? Por quê? Porque a angústia, tanto eu posso ter uma angústia de buscar algo para suprir aquilo, para me ficar alegre, eu vou buscar um chocolate, um docinho, né, para buscar momentaneamente sair daquela angústia, daquele estresse, daquele medo, daquela tristeza, daquele desconforto em geral. Como eu não sei muito falar com propriedade sobre a anorexia, mas também ela traz esse segundo momento, né? Que é aquela pessoa que come e depois ela resolve que tem que botar aquilo tudo para fora. Então dá um distúrbio no organismo terrível. Então, a obesidade, né, aqui a gente está falando sobre a obesidade emocional, ela é uma questão de saúde pública que busca tratar esse distúrbio emocional que ocasiona esses outros distúrbios, né? Então, isso pode acontecer até por fatos, por coisas que tenham acontecido há mais tempo na tua vida, como um bullying da infância, da escola, ou até alguma coisa de bullying, ou algum trauma, alguma coisa de família, que pode ter acontecido lá atrás e hoje, por não ter sido tratado, por não ter tido consciência de que aquilo era um problema a ser tratado, isso vai gerando na nossa vida um estado de dor, de sofrimento, e aí a gente volta na mesma situação da questão de ficar buscando na alimentação coisas que possam suprir esses estados emocionais recentes ou não, como eu falei, né? Porque não é só questão, tipo, alguém perde um ente querido, sofre, fica triste e busca na alimentação algo. Isso é um fato recente, mas, como eu falei, um bullying sofrido lá na nossa infância, um trauma sofrido na nossa infância pode desencadear um comportamento compulsivo de alimentação e trazer essa obesidade. E como que essa obesidade se trata, né? Ela, eu uso muito o meu exemplo, né? Eu tinha, há alguns anos atrás, um abdômen extremamente maior, tinha aqueles pneu, como a gente chama, né? As samantas. E eu fui estudar sobre isso porque eu achava que eu era obesa, né? Eu tô trazendo aqui o meu exemplo, mas tem N exemplos que podem acontecer. E aí eu fui estudar por que eu era uma falsa magra, como chamam, né? Porque eu só tinha barriga, só tinha volume em torno do meu abdômen. E aí eu fui buscar entender o que era aquilo. E aquilo era um tipo de obesidade emocional. Eu tinha alguns conflitos internos que eu me sentia
frustrada, negligenciada, rejeitada em alguns momentos, né, da minha separação, quando eu me separei, e eu criei uma boia de proteção. Então, assim, tu te identifica com isso? Tu já viu pessoas na rua com, tipo, usando quase uma boia de gordura? E eu comecei a entender que aquilo era uma proteção. Eu estava ali. Ai, deixa eu ler o que ele me diz aqui. Que delícia estar aqui contigo. Não peguei o início da live, mas é muito real. Eu tenho um amigo que quando criança era privado de comer para não ser gordo, e hoje em dia ele tem muitos traumas disso. Olha só, viu o Lu aqui? Que lindo, Lu. Saudades tuas, meu amor. Então, eu comecei essa live fazendo uma pergunta. Você tem fome de quê? Né? Que é a música do Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer prazer para aliviar a dor, né? Isso é uma das estrofes. Então, a gente está falando aqui de obesidade emocional, meu amor. E isso é muito, muito grave, sabe? Depois, se tu puder, dar uma olhadinha lá no começo da live, eu trouxe aqui dados, assim, de deixar os cabelos em pé, dados da Organização Mundial de Saúde, falando aí de uma população muito obesa e principalmente desses problemas emocionais, né? Como o estresse, como a angústia, como a perda de alguém, como no caso que eu citei aqui, meu exemplo, né? A minha separação me levou para um lugar onde eu precisava me salvar de mim mesma, eu não sabia como lidar com aquilo. E aí eu criei... É engraçado, mas é o traje cômico, né? Porque é muito triste a gente se perceber criando coisas para se salvar de si mesmo, né? Então, assim, a gente vai pro chocolatinho, a gente vai pro doce para ter aquele prazer momentâneo, mas muitas vezes entra numa crise tão grande e não percebe que há hoje muitas coisas, né, que podem nos livrar e nos trazer cura até para isso, né? Então, assim, eu me vejo num processo de cura. Hoje eu não tenho mais a minha boia, né? Ela me abandonou, eu agradeci o tempo que ela cuidou de mim, mas hoje eu sei me cuidar de outra maneira. Então, assim, também a gente buscar ajuda, né? Se tá difícil, como a gente percebe aí, tantas pessoas com sobrepeso, com dificuldades e cada vez mais paradas, né? Porque aí o sobrepeso vem, a pessoa não consegue se mexer e fica cada vez mais parada, e aí vai começando a atrofiar outras coisas, né? Então, assim, é um tema muito, muito preocupante para que a gente vá se buscando, se percebendo, para que não haja, para que busque realmente ajuda, né? Como que a gente pode se ajudar? Um dos primeiros problemas que surge é a questão da solidão e do isolamento social, né? A pessoa começa cada vez mais por medo, por frustração, por não se achar aceita, né? Como falei aí do bullying, ela vai cada vez mais se isolando socialmente e cada vez mais tendo mais medos e vai se afundando na busca da comida para aliviar aquelas dores, né? E muito disso não se percebe o risco psicológico, né, que está atrás disso tudo. Por quê? Porque quanto mais se isola, cria mais medo do próprio julgamento por estar fora do peso ou por estar se machucando e não consegue se abrir para essa outra coisa que é buscar ajuda para se melhorar, né? Porque não estamos falando aqui de estética, né? O obeso esteticamente não é uma pessoa saudável, mas não é só estético, né? A obesidade, principalmente essa obesidade formada por problemas psicológicos, é algo que sim tem que ser tratado com profissionais capacitados
profissionais que buscam formação para ajudar essas pessoas, né? E isso é muito importante, né? Então, assim, o que a obesidade psicológica pode ocasionar, né? Às vezes não é tanto o sobrepeso, a pessoa não tá tão fora do peso, mas ela já apresenta sintomas como fadiga, né? Caminha meia quadra e fica cansada. Então, assim, às vezes não é a aparência que traz isso. Às vezes a gordura interna entre as vísceras também é algo muito preocupante. E o que eu falei daí da minha boia, né? É a gordura visceral que traz isso. E esse tipo de gordura é uma coisa que pode trazer problemas sérios de saúde, né? Então, assim, essa pessoa, por se sentir fadigada, já não faz um exercício, já fica mais parada, né? Mais, ai, me fugiu o termo, mas de ficar mais sedentária, né? Veio agora o termo. Então, assim, é prestar atenção em si mesmo. E aí volto ao que eu bato muito, né? É o autoconhecimento. Como que eu tô agindo com a minha vida? Por que eu tô buscando me compensar na alimentação ou buscando ansiosamente comendo sem ter noção do que eu tô comendo em excesso, né? Que aí a gente já vai para outro campo, que é a anorexia, que é aquele que come e depois joga tudo fora, né? Para não dizer aqui um termo muito ruim que eu não gosto. Mas enfim, isso tudo são transtornos psicológicos, não a saúde e o que vem atrás disso é posterior a tudo isso, né? Então, vou convidar aqui para quem tá na live, que a gente falou aqui, pedindo alguém pra gente fazer umas respirações, buscar aí um pouquinho mais de intensidade no sentido da gente entrar um pouco mais nesse assunto que é muito, muito importante, que é obesidade emocional, né? Então, vamos fazer umas respirações um pouco mais e vamos ficar na pergunta. Você tem fome de quê? Né? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Que às vezes a gente come sem fome. Então, qual é essa fome? Por que a gente está digerindo, né? Então, vou convidar aqui para a gente fechar um pouquinho mais nossos olhos, fazer umas respirações mais profundas. Para quem chegou agora, eu peço que busque um enraizamento, né? Criando raízes da cintura para baixo, respirando profundamente, soltando o ar pela boca, liberando as tensões do dia, colocando um sol lindo sobre a sua cabeça e cada vez que busca esse ar lá no subsolo, lá no cristal da terra, impulsiona essa seiva até ela explodir lá no topo da sua cabeça, fazendo uma troca com esse sol que está aí brilhando sobre a sua cabeça, limpando seus canais, abrindo seus canais para a gente poder entrar um pouquinho mais fundo nessa conversa de hoje. Então eu peço aí uma concentração um pouquinho maior na sua respiração, buscando a limpeza desse canal para que a gente possa trazer um pouquinho mais de profundidade nesse assunto que é muito importante. Vamos voltando aqui, abrindo os olhos. Vou pedir aí para quem tá na live, que não pegou o começo da conversa, que depois possa voltar lá e começar do início para entender um pouquinho. Mas a pergunta que eu fiz no começo dessa live falando de obesidade emocional é: você tem fome de quê? Né? Usando aí uma das
das estrofes de uma música do Titãs que diz: a gente não quer só comida, a gente quer prazer para aliviar a dor, né? Então, assim, essa estrofe, essa música é muito emblemática para trazer a realidade do que a gente está vivendo aí com essas questões de obesidade, né? A questão trouxe aí dados da Organização Mundial da Saúde, são dados bastante alarmantes. Não vou me repetir aqui, quem puder depois dar uma lida, uma ouvida lá no início da live vai entender do que eu tô falando. Mas aí vamos entrar assim nos fatores psicológicos fundamentais que levam, né, as pessoas a terem esse sobrepeso e todas essas dificuldades que a ingestão de alimentos pela angústia, porque é prazeroso comer, sim, é prazeroso quando é saudável, né? Mas quando se está ansioso, quando se está com alguma dificuldade que nos leve para rejeição, que nos leve para frustração, para o isolamento social, já não é mais prazeroso, né? Essa busca pela comida se torna alimentar e preencher um vazio existencial, né? Que não se preenche. Por quê? Porque o problema não está na nossa fome de alimento, está na nossa fome mental de resolver algumas situações. Então, assim, o autoconhecimento, a meditação, os exercícios, né, que a gente tem que ter disciplina com a nossa vida, né, ter uma vida sadia no sentido de autoconhecimento, de buscar gatilhos que não ocasione, ou melhor, buscar profissionais competentes, buscar pessoas e buscar informação mesmo para tratar esse tipo de doença que está aí assolando pela OSM, já 54% da população brasileira. Então, é muita gente. E isso acaba refletindo na nossa vida de alguma maneira, né? Eu trouxe aqui exemplos meus de alguns momentos que eu tive dificuldade para encarar as coisas. O Lu tá falando aqui, nossa, muito real isso, Ângela. Quando eu estava muito ansioso, parece que buscava na comida prazer que a ansiedade e depressão tirava de mim. E é exatamente isso, né? Então, assim, o quanto a gente precisa se conhecer, se entender, né? E perceber o momento de buscar ajuda. Porque quando se está em, como o Lu tá falando aqui, ansiedade e depressão, no começo da depressão, a gente até não tem esse feeling de procurar ajuda. Mas se a gente está num processo de autoconhecimento, de se melhorar como pessoa, tem como sair disso. E quando o próprio familiar que está ali com a gente, que está convivendo com a gente, né? Para quem tem com quem conviver. Eu atualmente vivo sozinha. Então eu busco nos amigos esse feeling de saber se eu estou indo no caminho, se eu estou me ajudando ou se eu preciso de ajuda, porque também como terapeuta eu não tenho como ajudar o outro se eu não estou bem. Mas a questão da depressão, né? A depressão ela vai minando aos pouquinhos. E se a gente não se busca se entender, se perceber no dia a dia, é bem mais difícil de sair disso. E aí fica o alerta, né? Quando a gente começa a buscar na comida a solução para os nossos problemas, né? Tipo Tabajara, não é por aí a coisa. Então, assim, não é organizações Tabajara que vai resolver nossa vida, porque é a gente que tem que perceber o caminho de buscar ajuda, né? Falamos aí também da fadiga, do cansaço físico, né? Que é uma coisa que também vem
e que as pessoas atribuem a muito a atividade, uma série de coisas. Por quê? Porque não estão se percebendo em algum problema psicológico que possa estar minando aí e ocasionando a fuga de energia, né? Porque a fadiga, o cansaço, né? Além, quando ainda não se está no sobrepeso, né? Eu não cheguei a ter sobrepeso, mas eu tive problemas seríssimos em função da fadiga também. É verdade, Andréia, não é comendo nossa angústia que resolvemos os problemas. É bem isso, com certeza, né? Mas a gente precisa estar alerta, né? E estar alerta passa pelo autoconhecimento, é ter momentos de prazer, comer com prazer, mas degustando, né? Degustando a comida, né? E eu gosto muito da parábola da Bíblia que fala que o banquete está servido, do que você vai se servir. Então, assim, para a gente se servir do melhor, a gente precisa ter um autoconhecimento, precisa saber do que a gente está precisando nesse momento, né? Muitas vezes não é a comida em si, né, que vai nos ajudar, que vai nos trazer o prazer. Então, assim, precisamos fazer exercícios diários ou 2 vezes, 3 vezes por semana, uma meditação, uma yoga, né? Não é isso que nos traz para a saúde. E aqui estamos falando também, principalmente, de saúde mental, né? Há um peso muito grande na nossa população mundial, né? Que está doente mentalmente, né? Se a gente olhar aí para tantas guerras urbanas, guerras de todos os níveis, e isso traz também uma doença mental, né? Essa pessoa, por tantos traumas, esses dias eu não tenho TV e eu vejo, a informação chega, né? Então, assim, mesmo a gente se privando dessas coisas que nos levam para lugares não agradáveis, as coisas chegam. E aí, como é que a gente lida com isso, né? A gente tem que estar muito bem com a gente mesmo para trazer essas coisas para uma coisa equilibrada. É verdade. Concordo, Lu, que é a insegurança alimentar, né? É isso mesmo. Então, assim, conversamos até aqui para falar de como a gente pode buscar essa ajuda. E uma dessas ajudas que eu estou oferecendo aqui, né, com essas lives, é a questão do Reiki, né? O Reiki trabalha em todos os nossos níveis, eles nos traz uma consciência física, emocional muito grande, né? Porque começando pelo Reiki, o primeiro, né? O primeiro nível, que é a autocura. A partir do momento que tu é iniciado, tu vai ficar 21 dias trabalhando em ti mesmo, trazendo a cura para todos os níveis do teu ser, né? Físico, o nível físico, o emocional, o mental e o espiritual. Então, são 21 dias de tratamento. Então, assim, para a pessoa que não conhece essa energia, é uma transformação muito grande, né? E é muito interessante isso, né? Eu, quando fiz o Reiki, o primeiro Reiki que eu fiz foi em 2000 e pouquinho ali, 2001, 2002 talvez, no máximo, não tenho muita certeza, mas foi lá pelo começo do ano 2000. E eu lembro que eu mudei assim, antes de fazer o curso, eu já tava tendo transformações, porque a energia, ela é muito forte, né? E então fica essa proposta aqui, né? Para que a gente possa aprender um pouquinho mais a lidar com a gente mesmo, porque nem todas as pessoas vão querer fazer todos os níveis de Reiki, né? Ser mestre para passar para os outros.
Mas o nível 1, que é a autocura, eu acho que é tipo tratamento psicológico. Todo mundo devia fazer, sabe? Não porque eu tô aqui vendendo meu peixe, mas eu acho que é muito importante para todos, sabe? Porque a pessoa vai começar a ter um pouco, a ter um nível de autoconhecimento do como é o corpo dela, como que o físico dela trabalha, como que ela lida com as dificuldades, né? Porque o nosso dia é repleto de ansiedade, de... Falei aqui para quem está chegando hoje, falei na primeira live na série, hoje nós estamos na quinta live. A primeira dessa série eu falei de ansiedade. E a ansiedade, se a gente for buscar, né, a raiz da ansiedade, ela é uma coisa muito boa na nossa vida, porque a raiz dela é aquela que te dá a ânsia de buscar algo. Então, ter um estado de ansiedade, muitas vezes, é algo, na verdade, ela que nos impulsiona a buscar as coisas, né? Mas quando isso se desequilibra e eu fico em estados de muita ansiedade, ela vai para uma patologia. E essa patologia, ela acaba apresentando vários níveis. Então, assim, quando a gente não se conhece, a gente não consegue entender a que grau eu posso ter de ansiedade para não atingir, não me trazer problemas. Né? Então, assim, ó, a André falou ali que a partir do Reiki toda a minha vida mudou. Eu concordo, porque a minha também, sabe? O Reiki é algo que transforma, né? E transforma de uma maneira tão amorosa, tão sutil, sabe? Te traz insights de uma vida mais tranquila, de tu lidar com as dificuldades do dia a dia de uma outra ótica, né? Sem as loucuras da vida. Porque quando a gente não está presente na nossa vida, a gente acaba botando muitas vezes os pés pelas mãos e criando mais problema do que solução. Então, aqui não estou querendo dizer que o Reiki é a solução para todos os nossos problemas, não, mas ele ajuda, eu diria que 99% da vida da gente muda, né? Como a gente lida com ela e até com as dificuldades maiores, assim, né? Como eu tive há pouco tempo, assim, tive perdas de familiares. Então, assim, lidar com a doença, né? Meu pai ficou 15 dias no hospital com doença, um câncer terminal fulminante de pulmão. Então, assim, como lidar com isso, né? Com todo o sentimento de família. Então, assim, eu fazia Reiki direto. Tempo que eu tava no hospital com ele, eu tava fazendo Reiki. Então, assim, o Reiki entra em todos os lugares da minha vida, hoje, todos. Então, assim, fico aqui, até me empolgo, porque é uma energia tão maravilhosa, tão sutil, tão amorosa, sabe? Que traz toda essa... Nos traz por um novo estilo de vida, para um novo momento de vida, sabe? Como eu falei anteriormente, lidar com amorosidade, com todas as dificuldades, porque a nossa vida é isso, né? A gente não vai... quem tá aqui na Terra veio para passar por dificuldades. Claro que queremos felicidade, né? Não só dor. Mas tendo o Reiki como uma ferramenta, a gente ajuda, assim, eu diria que 99% da vida ajuda muito. Então, meus amores, aí já estamos quase 1 hora falando aqui, eu começo a falar do Reiki, me empolgo e perco até o tempo. Estou muito feliz de ver todos vocês aqui, muito feliz. Quem não viu aí toda a live, se puder assistir desde o começo, tem umas informações bem importantes e bem cruciais sobre o problema da obesidade emocional, né? Que é um problema que está sendo tratado aí como muito sério. Então fica aí essa live como
um pouquinho de informação, como eu falei, vou tornar a falar que tudo que eu disse aqui é o meu ponto de vista, é o que eu estudei até agora, é o que eu trouxe, que eu achei mais importante. Mas não quer dizer que eu seja dona da verdade e que tudo que eu disse aqui é lei, tá? Então, assim, fica como sugestão, fica aí para que vocês busquem, se tiverem interesse de buscar mais informação sobre isso, porque é uma doença que tá bem cruel, né? Apesar de tantas outras coisas que a gente tem na vida. Se a gente pudesse ajudar e ajudar o irmão do caminho a ter mais sanidade mental, já estamos no lucro, né? Já estamos aí ganhando fichinha para ganhar um lugar melhor lá no céu. E então, quero ir me despedindo um pouquinho aqui, falando da série de lives que eu fiz. Estão todas aí no meu Instagram ainda, não retirei nenhuma, que eu achei bem importante, todos os tópicos que foram falados até agora. Falei de ansiedade, falei de autossabotagem, falei de vícios emocionais, falei de mães e pais narcisistas, e hoje estou falando aqui de obesidade emocional. Ainda temos algumas lives aí até o final do mês para fazer, todas nessa linha de trazer informação, de mostrar o que a gente pode fazer para se ajudar e para poder ajudar o irmão do caminho. Quem tiver na live ao vivo comigo, manda nome no direct para concorrer à Cesta da Bruxa, que vai ser sorteada dia 31, uma cesta que vai conter uma vaga no curso de Reiki, para quem não tem Reiki, uma tiragem de tarô comigo de 1 hora, ou um horário, uma hora de terapia a escolher aí dentro de todas as técnicas que eu tenho, ou fazer um mix de tudo isso. Então, assim, isso vai ser um sorteio aí da sexta, que vai ser dia 31, para quem tá ao vivo comigo, para quem assistiu uma ou todas as lives, é só deixar o nome lá no meu direct que já vai estar concorrendo, tá? Mais tarde, assim, mais pro final do mês, eu vou dizer aí, vai ser dia 31, só não sei exatamente o horário que vai ser esse sorteio. Mas quem tiver concorrendo, com certeza vai ser contatado se ganhar. Lá no meu Instagram tem o endereço do WhatsApp. Quem quiser entrar no grupo silencioso para receber informações de todo o meu trabalho, do curso que vai ser começar no mês que vem, outros cursos que eu estou lançando. Então fique à vontade e vem. Meu YouTube também tem bastante informação lá, tem umas lives bem legal que eu andei fazendo tiragem, coisas assim. Então fica aí esse convite, adorei estar aqui com todos vocês, que hoje a gente interagiu muito, foi muito legal, muito bom mesmo. E tô me despedindo aqui, seja bem-vindo, José Carlos, depois escuta a live, que foi bem importante, tá bom? Amei, olha, hoje meu dia fechou com chave de ouro com essa live, tô muito feliz mesmo de falar aqui com um monte de gente querida que faz tempo que eu não vejo, a Andréia, o Lu agora morando longe de mim. Nossa, gente do Brasil todo, que legal, muito feliz mesmo, sabe? Um beijão no coração de todos vocês e até terça-feira na próxima live aí, que eu não vou dar spoiler do que eu vou falar, mas é um assunto muito babadeiro, tá? Espero todos vocês. Um beijão no coração de cada um. Fiquem com Deus. Até. Beijo, meu Lu, querido. Fica com Deus.